Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast, nesse especial que a gente tá fazendo com o Fonte Hub, especial 2 anos, Café com Leitão e Fonte Hub. A gente tem hoje, você é medroso? Você é medrosa? Ela já tá aqui rindo, porque a nossa convidada para lá de especial é a Ana. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo, com você, tá tudo bem? Tudo bem, você que então conta esses casos que deixam as pessoas com medo. Oi medrosos, famoso Oi medrosos. Comecei na pandemia a gravar vídeo, né? E aí, naquela situação, eu comecei a fazer administração, tinha parado de fazer teatro, que era meu sonho desde pequena ser atriz, então eu sempre falei assim, não, quero trabalhar com isso, você trabalhar com internet. Na pandemia, tive a oportunidade de começar a gravar vídeo e comecei a fazer de tudo, até que eu gostava muito de entretenimento, curiosidades, aí eu falei, vou falar sobre casos criminais, vou falar sobre as histórias de terror. Aí eu fui, criei o bordão Oi Medrosos e tá assim até hoje, cresci muito rápido. Mas sabendo então, conhecendo a sua história, você começou a fazer um teatro. Comecei, com 4 anos de idade. Porque, assim, tem muita gente que assiste a gente em vários estados e tal. A gente tá gravando em Vitória, no Espírito Santo. Você é daqui, né? Eu sou daqui. Nasceu em Vitória mesmo? Nasci em Cariacica, só que eu morei minha vida toda em Vila Velha. Aí esse ano eu inventei de mudar pra São Paulo, mas já quero mudar pra cá, porque, sério, o Espírito Santo, assim, é o amor da minha vida. Eu sempre falo muito bem do Espírito Santo. Todos os meus amigos que são de fora, eles falam, eu não aguento mais ouvir você falando do Espírito Santo. De tanto que eu falo assim, cara, eu vou reinar aqui, eu vou falar que meu estado é muito maravilhoso, vou fazer um projeto muito legal pra cá, porque as pessoas não conhecem muito. Eu fico muito indignada que muitas pessoas de fora, você fala assim, você é de onde? Eu falo, eu sou do Espírito Santo. Aí fala assim, fica onde? No Nordeste? Faz ideia, Não, né? fica no Sudeste. Aí eu falo, fica ali perto do Rio, da Bahia. Aí a pessoa, tá, como se, tipo, não conhece. Não faz ideia. E isso me deixa muito indignada. Eu falei, não, eu vou mudar a história do meu estado, vou falar. E toda vez que eu trago algum caso do Espírito Santo, eu falo, porque é do Espírito Santo onde eu moro, onde eu nasci, sabe? Pra tentar ali falar pra galera onde fica mais ou menos o Espírito Santo. E essa vida em São Paulo também, assim, é outra mudando, né? Sei que tem muitas oportunidades lá, muita coisa. As coisas acontecem, né? Nesse eixo Rio, São Paulo, grandes, mas é um outro estilo de vida que a gente tem que encarar, né? De trânsito, enfim, Nossa, aí... muito estressante, muito estressante. É diferente daqui, o povo aqui é tranquilo. Aqui você não vê, assim, tem criminalidade, mas não é igual lá, que você fica com medo o tempo todo, achando que você vai ser assaltado o tempo todo. Aqui não, você anda na rua tranquilo, você vai caminhar na orla. Eu não vejo, assim, tem, claro, muitas coisas que acontecem aqui, mas nada comparado com São Paulo. Com esses Rio, São Paulo, né? Com Lá esses você grandes anda centros, dentro assim. do carro. Eles quebram seu vidro, eles entram, pegam seu celular dentro do carro e levam embora. Nossa. Você nunca mais vê. Tem isso. Quando você chega em São Paulo, assim, né? Pega um Uber e tal, e você começa a mexer no celular, o cara fala, não fica mexendo aqui dentro do celular não e tal. Mas você tá dentro do carro com o vidro fechado. Não, eles quebram o vidro, jogam um negócio, quebram o vidro pra pegar o aparelho e tal, não deixa em cima do banco. É uma realidade que a gente não tá acostumado, né? Que a gente vê, que você conta, né? Uhum. Mas aí você também começou a fazer um teatro. Comecei. Então, essa questão tem esse lado, então, porque você interpreta, então tem esse lado de você ter estudado teatro. Me ajudou bastante, né? Desde criança eu sempre falei isso pra minha mãe. Desde pequenininha a professora já falava assim pra minha mãe, isso aí vai ter futuro. ela é carismática, ela fala bem, interpreta bem, tanto que, assim, quando eu fui fazer teatro na Fafi, era uma das primeiras aulas que eu tava fazendo na Fafi, eu já peguei o papel da Feiurinha, que é aquela peça do teatro da Xuxa, assim. Aí eu já fiquei toda animada. Aí sempre quando eu ia fazer algum papel, assim, eu sempre pegava um papel ali muito bom. E aí eu falava, é meu sonho, é meu sonho. Aí na adolescência eu comecei a querer saber de outras coisas, queria mais aproveitar. E eu tinha que vir pra cá, pra Vitória, todo final de semana, porque as aulas eram no sábado, aí eu tinha que pegar o ônibus, sair de Vila Velha. Aí eu falei, eu vou parar de... E aí a gente tá reclamando de Vila Velha, Vitória, né, ou de Cariacica, mas São Paulo é Exatamente. A gente vê que é trânsito mesmo também. Porque a gente vai atravessar lá, sei lá, 1 quilômetro, 30 minutos, 40 minutos, aí não dá. E aí você tinha essa vontade, então, assim, de ser atriz, de trabalhar com isso... E aí foi mudando, aí você chegou um momento que você falou assim, vou fazer faculdade, aí chegou esse momento assim de, não quero, não tô vendo, vou por outro caminho, né? Na verdade, essa vontade dentro de mim, assim, nunca mudou. Eu sempre tive muita vontade mesmo de trabalhar com isso, né, de estar ali no meio, de ser uma influenciadora digital ou de trabalhar com novela, teatro, filme.
Só que, por coisas da vida, você acaba desistindo daquilo que você gosta muito por bobeira de momento. Aí acabou que eu me arrependi muito de ter largado o teatro. Hoje em dia eu já estaria muito mais na frente, assim, né? Só que agora eu não tenho mais como voltar atrás, só se eu pegar e voltar a fazer. Mas aí veio a pandemia, eu já estava sem fazer. Antes de entrar, logo quando eu acabei a escola foi em 2018. Aí meu pai falou e minha mãe falou que eu tinha que decidir uma profissão, uma faculdade. Aí eu falei, eu vou fazer administração, porque meu pai já tinha empresa. Eu falei, vou fazer. Só que aí acabou que logo depois, no ano seguinte, veio a pandemia. Aí eu tive que ficar dentro de casa, eu não tinha o que fazer, comecei a gravar vídeo. Então foi assim que surgiu a pandemia ali, você falou assim, para passar o tempo também, né, porque a gente tá vivendo aquele momento difícil ali, você falou, vou gravar o vídeo. E foi daí que surgiu já a ideia de contar histórias sobre crime, sobre coisas históricas assim? Foi, porque como eu sempre gostei de assistir esses canais, né, eu assistia muito Jaqueline Guerreiro, que contava de casos criminais, assistia Planeta Novo, que eles falam sobre várias coisas. Eu comecei a ver como que tava, assim, a grávida de Taubaté hoje em dia, sabe? Peraí. O rei do camarote. Olha, pessoal, isso é maravilhoso. Você tava na pandemia. Eu não aguentei, não. Mas você chegou assim, como é que tá a grávida de Taubaté hoje em dia? E aí você foi e jogou no Google. Aí eu vi um vídeo. A grávida de Taubaté então, ela hoje, ela se arrepende de tudo que ela fez, eu tô rindo, mas é porque mas é sério. Ela enganou o Brasil inteiro, dizendo que ela tava grávida de pano, né? Eu tô indo aqui porque, calma, se a gente parar pra pensar agora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tava na cara. Tava. Porque assim, a mulher tava com uma bola de pilates. Gigante. Não, era um monte de pano Era pano? Eu achei que era uma bola de pilates. Não, era pano sei lá, sabe? Pedaço de pano de prato, essas coisas assim. Peraí, que isso me pegou de um jeito muito forte. Porque eu tô lembrando aqui que ela não deixava ninguém encostar a mão. E que ela andava. Foi então, até assim... a Cris Flores que desmascarou ela, não foi? Que ela falou assim, não, eu não posso te deixar entrar no programa sem você me mostrar sua barriga. Eu sei que você tem mostra vergonha. Um pedacinho. Ela teve... Aí ela caiu por terra a mentira dela lá, ela teve que falar pra todo mundo. Na época, ela até desapareceu, ninguém sabe onde tinha sido o paradeiro dela. Mas Como é que ela tá? Então, ela se arrependeu, ela falou que ela se arrependeu. Mais de coração. Ela falou que ela se arrependeu, né? Não sei. Mas ela se converteu à igreja e ela fez as doações do que ela ganhou, né? Que ela ganhou muita roupa, né? Muito dinheiro, muito enxoval, porque tava na mídia, né? Sim. E aí em todos os programas, esse é o ponto, né, de como que a gente lida com a notícia, com as coisas, né? A pessoa aparece com uma barriga enorme. Ela tava falando que era grávida de quantos? De 4. De 4, né? Com a barriga imensa, ela, assim. na época, tinha pego uma ultrassom de uma criança só e meio que fez 4. Olha, era muito simples a montagem que ela fez, né? Não era e todo mundo acreditando, falando, nossa, olha o barrigão dela. E ela tem 4. E ela ia em todos os programas de TV. Ela ia em vários, assim, tanto que... Agora, eu fiquei tentando entender o que ela ia fazer quando chegasse perto da gravidez. Alguma hora ela ia ter que sumir, né? Porque aí iam querer filmar a gravidez, o parto, né? O momento, o nascimento. Eu falo, gente, o que ela ia falar? Ela deu nome pra eles? Deu tudo. Tinha nome, cada roupinha era de um. Meu Deus do céu, a grávida estava... Aí, não, todo mundo entrou na mentira dela. Isso que eu fiquei mais assustado. O marido dela entrou na mentira. Não, aí desconfio, né? Não tem como ele não saber que ela não estava grávida, porque ele supostamente ele poderia saber porque ele convivia com ela, né? Exatamente. Então, do nada, uma barriga daquele tamanho, né? Dorme. Começou a crescer do nada, já virou uma barriga... E aí foi isso, pesquisando ali, a grávida de Taubaté, vendo como ela tava. Aí depois eu já vi, da grávida de Taubaté, foi para o Rei do Camarote. Você lembra da entrevista do Pânico, que ele era... Que ele... Gastavam não sei quantos mil na noite. Exatamente, Alexandre. Aí eu pesquisei também a vida dele e ele não era mentira, porque na época muita gente acreditou que era mentira, que na verdade ele não tinha nada daquilo, que era um personagem. E não era um personagem, ele era assim. E aí, hoje em dia ele deve muita gente, porque eu acho que ele não consegue sustentar a vida dele. Muito no camarote. Gastou muito no camarote com mulheres.
E foi isso, assim, ele continua o mesmo de sempre, eu até acompanho ele no Instagram privado dele, eu não sei nem como é que ele deixou eu seguir Deixou ele. você seguir. Mas a vida dele é de luxo. Ele continua vivendo a vida de luxo. Aham. Caramba. E aí, logo depois que eu falei desses casos, o meu TikTok começou a crescer muito, cada vez mais a procura por fatos curiosos começou a crescer, aí eu fui abrangendo, assim, aí eu já fui para uma outra parte que eu falava de creepypasta, que eu falei do episódio desaparecido, o episódio excluído do Bob Esponja, que nunca foi ao ar. Aí eu contava, assim, era uma coisa bem de terror, com uma música de terror. E pegou, acho que na época, 3 milhões de visualizações. Com aquele vídeo, tinha ganhado mais de 100 mil seguidores. Nossa. Mas foi o seu primeiro a viralizar? Não, o primeiro foi da Grávida. Da Grávida já, o primeiro vídeo. Então, caramba, o primeiro vídeo você já fez ali de... Não, o primeiro vídeo de entretenimento. Porque eu já fazia de tudo, assim, aquelas dublagens bobinhas, essas coisinhas assim. Mas esse que você parou, assim, pra fazer diferente, quando assim... eu fui fazer, eu falei assim, não, eu vou fazer uma coisa mais dedicada. Aí eu fui o primeiro vídeo... Deu quanto, assim, você lembra? Ah, não sei. Na época deu 100 mil, 200 mil. Foi no início do TikTok, assim, quando tava todo mundo. Então aquilo ali, pra mim, era muito. Aí agora o primeiro vídeo viral mesmo foi esse do Bob Esponja. Que aí eu ganhei muitos seguidores mesmo. Aí eu falei, é isso aí que eu tenho que fazer, então. Porque eu tentei de tudo, nada foi. O primeiro vídeo que eu fiz, assim, dedicado mesmo, contando história. Aí, logo depois também veio meu bordão, porque as pessoas começavam a falar que tinham medo de ver os meus vídeos. Eu só assisto seu vídeo de luz acesa de dia. Não tenho coragem de assistir à noite, não, de luz apagada. Aí, quando eu já fui cancelada também, falando sobre um caso aqui do estado. É? Se falar de novo, vai ser cancelado de novo? Não sei. É porque, assim, na época que aconteceu o fato... Você tirou esse vídeo do ar, ele tá no ar ainda? Tá no ar. Tava tudo muito recente. Foi do caso do menino que era filho de pastor e pai da igreja. Daquela bem conhecida lá na Praia da Costa. Aí ele cometeu o crime de tirar a vida dos pais e falou que ele tava no satanismo, né? Aí depois ele tirou a própria vida, mas aí eu contei na época a mesma coisa que o jornal tava... Que já tava noticiando ali, que enfim. Só que aí pegou pra cima de mim, porque como eu era de Vila Velha, tinham pessoas que conheciam ele que me conheciam. Aí acabou tudo. Fui muito xingada, mas como não aconteceu nada, eu deixei o vídeo no ar, tava dando bastante repercussão, porque o que eu queria era trazer a visibilidade das pessoas capixabas pro meu perfil, não queria falar que eu queria causar alguma coisa, algum dano para aquela família. Eu só queria expor uma história, assim como teve aquela outra história lá do casal em Guarapari, que foi bem pesado também, da garrafa de vodka, que o menino ficou com a tripa para fora. Assim. Aquele caso ali, nunca mais... São casos curiosos, né? E casos, assim, que a gente fica, caramba, e todo mundo quer saber mais, enfim. E que, às vezes, como é uma notícia local, né? Às vezes não chega pra mídia nacional. E com você postando ali no TikTok, vai chegar pra Mas foi todo assim mundo, que aconteceu. Né? O caso repercutiu mais ainda por conta do vídeo, porque todo mundo que nem era do estado começou a ver, começou a querer saber o que aconteceu. Nossa, eu sei que eu fiquei muito chateada na época, porque eu fui tão xingada, tão xingada, tão xingada. Eu falei, gente, eu só queria fazer um vídeo informativo. Fazendo a notícia. E aí você também teve um momento que aí você estava mesclando, então, assim, vídeos de coisas históricas com acontecimentos. Isso, com casos curiosos. Assim, entretenimento no geral, que a pessoa vai parar ali pra ver, pra ficar escutando, quer ver o que eu tenho pra falar. E aí eu fui mesclando. Idade Média, eu falo muito. Que eu sei que é uma coisa que as pessoas gostam quando fala de coisas do passado, assim, como era a menstruação na Idade Média, como que era o casamento, como era ser uma pessoa homossexual, como que era o divórcio na Idade Média, as pessoas têm muita curiosidade. Inclusive, também na Era Vitoriana, eles tinham uma tradição, era como se fosse uma festa, eles marcavam todos os amigos para abrir cadáver da época dos faraós, assim. Eles gostavam de abrir corpos. Naquela época era muito louca, assim. Aquela época hoje também é muito... mas hoje em dia você não vai chamar seus amigos, vem aqui em casa tomar um vinho pra gente abrir um cadáver. Pesado. E assim, eu fico imaginando se algum vídeo, se alguma história assim, como é que você tem medo? Não. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de morrer. É? Só.
De resto, eu não tenho medo de nada, assim. Eu tenho, às vezes, um pouco de medo de espírito. Quando eu fico em casa sozinha, no escuro, assim, eu fico, meu Deus, alguém tá debaixo da minha cama, vai puxar meu pé, daí eu boto a coberta, aí eu tiro a coberta, fica calor, já eu guardo de novo meu pé, porque eu fico com medo. Mas, das coisas que eu conto, eu não tenho medo, não. Eu já aprendi a Não fica com lidar. medo, não. Não. Você assiste filme de terror? Adoro, inclusive, assisto muito. À noite, de luz apagada? Assisto, fico ali, ó, comendo uma pipoquinha tranquila, assistindo filme de terror. Sério? Eu não... Assim, claro que eu sonho, né? Uma vez eu fui Ah, assistir um filme, era de dois adolescentes que foram passar as férias na casa dos avós, e chegando lá, os avós não eram os avós de verdade, eram dois demônios, assim, eles vieram pra cima dos irmãos, aí veio a imagem da avó, muito forte no filme, aí eu lembro que eu sonhei, eu vou, acordei gritando, assim. e aí, como é que Imagina, você faz, então, assim, pra escolher, assim? Que aí, acredito que chega muita coisa pra você, muita gente te manda, não pode te ver também, já quer, tipo, menina, deixa eu te contar um negócio. Já E falo. aí, como é que você faz pra escolher qual história que você vai contar? Então, antes eu era mais seletiva, né? Demorava mais o processo de seleção. Eu falava assim, não, eu vou escolher. Agora eu vou falar sobre. Eu sempre vejo pelo que me chama a atenção. Quando eu vou falar sobre a Idade Média, por exemplo, eu não vou falar, ai, como que as mulheres cozinhavam na Idade Média, porque eu não acho que é uma coisa que eu ia ver. Só que agora, quando eu vejo uma coisa bem. As mulheres usavam chumbo na maquiagem para ficar mais bonita. Jogavam Dona Bela no olho, é uma flor que é super, super venenosa, Uhum, pra ficar com o olho, com a pupila dilatada, que elas uhum. achavam bonito, ou elas ficavam pra... Eram os padrões de beleza delas, né? A palidez para elas ali era uma coisa que elas almejavam Ficar muito, elas pálida? achavam linda. Então elas cortavam, faziam cortes na pele pro sangue Meu sair para elas ficarem Deus. mais pálidas. Aí algumas perdiam tanto sangue Uhum. que durante a festa elas desmaiavam. Meu Deus do céu. E aí eu vou escolhendo por uma coisa que eu olho ou eu ouço e eu falo, meu Deus, que Uhum. coisa curiosa. Aí eu vou, faço tudo direitinho, falo lá pra galera de uma maneira que vai prender ali o público, né? Pra eu tentar, assim, ter uma conexão maior com o público. E vai indo. Agora deu uma flopada no meu TikTok, mas... Por quê? Não, mas é porque, eu não sei. Eu acho que é porque eu fui falar de um caso de uma menina que ela... As amigas dela tentaram tirar a vida dela, mas ela sobreviveu. E aí ela veio na minha rede social pra me chamar pra falar pra mim que ela era pra eu apagar o vídeo porque ela não se sentia confortável. Eu Uhum. apaguei, Uhum. só que no TikTok eu não tinha apagado. Aí o vídeo foi derrubado. Eu acho que ela deve ter entrado com uma ação, Ah, sim. derrubou meu vídeo e eu fiquei sem postar. Eu fiquei assim, eu continuei postando, meu engajamento caiu muito. Foi mês passado, agora em agosto, que eles voltaram a entregar bastante. Que aí eu falei Porque você sobre. apagou de outra rede social e não tinha apagado do É. TikTok, aí tava lá ainda. E aí tiraram o vídeo do ar. E aí o meu engajamento caiu. Aham. Aí, mês passado, agora eu fui falar sobre o Daniel Mastral, sobre aquele ex-satanista lá, que tinha sido assassinado, e aí voltou. O engajamento voltou assim. O vídeo pegou bastante visualização. E todos os outros, assim, que eu postei começaram a entregar mais. Aí eu acho que depois deu tempo do... Do banimento, né? É, Mas assim, aí você teve, falando de vídeos que viralizaram, você teve lá o vídeo da história do episódio perdido do Bob Esponja. E aí qual outro, assim, que você falou que chegou bastante, qual outro que também chegou muito, eu assim? tenho vídeos com 14 milhões de visualizações, que é do menino que acredita ser a reencarnação da princesa Diana, né? Ele Aham. é filho de um apresentador norte-americano, e aí ele chegou contando pro pai dele que, que ele tem filhos e que ele era uma princesa e que ele tinha morrido num acidente de carro. Do nada. Do nada, assim, sem saber. E o pai perguntava mais coisas e ele falava que ele tinha um irmão e dava o mesmo nome do irmão do filho da princesa Diana. Do irmão da princesa Diana. Aí falava, né, sobre tudo, assim, sobre a vida dela. Falava que ele vivia lá em... Esqueci até o nome de onde eles viviam lá na Inglaterra.
Mas ele dava detalhes e aí pegou muitas visualizações. O vídeo tem mais de 2 milhões de likes. Nossa. E foi um dos meus maiores virais. A maioria é ou falando de reencarnação de vidas passadas, ou de Idade Média, ou de casos criminais. Esse da reencarnação, mas a criança fala ou são os pais que estão falando? Porque às vezes tem assim, você já chegou, tem essa desconfiança também assim de depois ter uma reportagem vendo assim, se a criança, como é que é? Sendo os pais estavam induzindo, querendo fama, querendo dinheiro. É porque como eu já falei várias vezes sobre casos... Tinha mais reportagem disso? Ou... Não, disso aí, o dele era muito raso mesmo, né? Só batiam algumas coisas. O pai dele falou que ele nunca nem tinha ouvido falar sobre a princesa, tanto que ele nasceu, sei lá, em 2010. Então ele era bem novinho, a princesa já tinha falecido há muito tempo. Só que aí tem outros casos que eles são mais profundos. O menino chegou a desvendar o próprio assassinato da vida passada dele ali, depois de ter várias visões. Porque... Esse é outro caso, né? Outro o menino, caso. ele nasceu e ele estava contando para a família dele como que ele tinha morrido na vida passada. Como ele tinha morrido na vida passada. E aí a família foi até essa outra cidade, ele tinha uma marca de nascença assim na cabeça, vermelha. E dizem que a marca de nascença, ela é um sinal da sua vida passada, que você volta à vida, mas você volta com algum sinal. Eu, por exemplo, tenho uma marca de nascença na barriga, provavelmente, não sei. O que fizeram? O que você fez? Não sei, se enfiaram uma faca, não sei. Ela... E aí ele tinha essa marca na testa e ele falou pros pais que ele tinha morrido na cidade tal com uma machadada na cabeça. Aí eles falavam... mas como isso aconteceu? Ele falava, não, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho... criança falando. E descreveu tudo, falou que o nome era tal, quantos anos cada um tinha. Foram até a cidade. Eles falaram pra polícia que era o homem tal, que tinha sumido, desaparecido há sei lá quantos anos. E aí foram até o local que o menino descreveu e tiraram ali, né? Cavaram o buraco onde ele falou que estava o corpo dele. E quando chegaram lá, tinha uma ossada lá, com uma pá do lado, cavada assim. Enterrada. E aí, eles tiraram e ele foi até o assassino. E ele falou quem era? Falou quem era o assassino. Meu Deus! E aí? E aí, o assassino primeiro negou, aí depois, quando eles acharam a ossada, não teve como ele desmentir mais. Mas foi preso? Ele foi preso. Passou anos? Não, mas ele foi preso. O menino era muito novo, então aquele caso tinha acontecido, sei lá, uns 10 anos antes. Mas às vezes, não tinha prescrevido. Não sei, porque é outra lei, né? Outro país. Era outro país, acho que era... Não lembro se era na Índia. Imagina, ele tava vivendo lá, o cara que matou tranquilão, de repente chega a criança, você me matou. Aqui, matei, sai daqui, criança, sai daqui. Aquela porca, vai embora. Aí, não, vai, ele tá ser preso, assim, caramba, ele voltou, nem todo mundo... E aí ele falou, não, eu tenho como mostrar onde tá meu corpo. Agora que você falou que eu lembrei, que a gente vai esquecendo, são tantas histórias que eu vou esquecendo. Ele chegou lá na cidade contando pra polícia quem era o assassino. O assassino tinha negado. E ele falou pra polícia que ele tinha como mostrar e provar que, na verdade, era ele mesmo, que ele tava mentindo pra polícia. Aí ele levou a polícia até o local, eles cavaram tudo bonitinho e encontrou aquela ossada junto com a pá do lado e uma perfuração no crânio. Igual a marca de nascença dele. E o caso do filho do Zé Felipe da Virgínia. É porque a Maria Alice, né, ela fala desde que a Virgínia... Esse que eu achei que realmente, assim, aquela coisa... Eu não... A gente pode acreditar e duvidar de qualquer coisa das pessoas, mas eu não achava que eles fossem ficar induzindo a filha para falar isso. Então, da forma... Ficou uma coisa assim, caramba, tem alguma coisa ali, né? Pra quem não sabe, como é que é essa história do... Então, é porque, né, gente, pra quem não sabe, o pai do Zé Felipe, o Leandro, ele tinha Leonardo, desculpa. Ele tinha uma dupla sertaneja, Leandro e Leonardo, que era o irmão dele. Aí o Leandro faleceu, acho que em 96, não lembro muito bem. Foi há muitos anos atrás. E aí ele era tio do Zé Felipe e a Maria Alice nasceu. E desde que ela começou a falar, ela já colocava o chapéu na cabeça e falava assim, você é a boiadeira? Você é a Ana Castela? Não, mãe, eu sou o Leandro.
Aí fala assim, como assim, minha filha, você é o Leandro? Não, mãe, eu sou o Leandro. Que Leandro, minha filha? O tio Leandro, mãe. E começava a falar que é o tio Leandro. Sempre queria botar uma botina, sempre queria colocar um chapéu pra falar que era o Leandro. E aí a Virgínia chega, conversa com a Maria Alice fala que tava falando com o tio Leandro, e aí o Zé Felipe até foi conversar com ela, falou assim, tá falando com quem aí, minha filha? Ela, com o tio Leandro. Aí ele, com quem? Aí ela, tio Leandro, ele saiu de perto dela e deixou ela sozinha lá. Porque é tão assustador, você não fala nada com a criança, mas a criança vai falando assim, de uma forma, vai dando características que você vai ficando até com medo. Às vezes. E esse teve alguma repercussão hoje em dia? Pararam de falar? Não, falam bastante disso ainda, achando que, na verdade, o Leandro vai reencarnar no filho dela agora que ela tá grávida. Acho que ela vai até parir hoje. A Virgínia? A Virgínia tá pra parir. É, hoje ou amanhã. Ah, então a criança, ela não falava que era reencarnação, ela falava que estava conversando com o tio Leandro. É, muitas pessoas acreditavam que ela era reencarnação. Na verdade, mas ela estava assim, agora conversando com ele que, ó, ele tá contando aqui comigo, pra mim, que vai vir. É. Ou outras. Porque tem gente que acha que ela é reencarnação por ela querer colocar as Mas vestimentas. quando ela falou que estava conversando, né? É, aí as pessoas começaram a entender que, na verdade, deve ser o que o espírito dele veio pra perto dela, assim, que a Virgínia descobriu que estava grávida. E aí começou a falar com a Maria Alice, tanto que ela via ele de chapéu e de bota, provavelmente, e falava que queria ficar igual a ele. Porque eles falaram que eles nunca tinham mostrado fotos, que eles não falavam sobre o Leandro com a Maria Alice ou algo do tipo. Ela só tirou isso do nada. E aí começou as especulações, né? Começaram as especulações de que, na verdade, ela estava vendo o Leandro que ia reencarnar no irmãozinho dela. Então tem Mas são isso duas teorias. Então parece que o Leandro vai reencarnar. É. E ela estava vendo. Sim, Eles continuam comentando, assim, ela parou de falar e tal. De vez em quando você olha os stories da Virgínia, você vê que a Maria Alice fala do tio Leandro. Que ela coloca o chapéu, ela sempre quer colocar um chapéu. Mas agora que ele vai encarnar, não vai mais aparecer pra ela, né? Provavelmente, Aí né? vamos ver como é que vai ser. Gente, essa é uma história muito curiosa, muito... Que realmente, assim, aí se a gente for acreditar, né, que eles nunca falaram pra ela, nunca ficar falando, o tio Leandro, e ela querer essa referência e falar, é uma coisa assustadora, né? Você fica meio assim, né? Fica com medo, né? Se virar pra criança, tá falando com quem? Com o tio Leandro, né? Ele deixa a criança e sai correndo, né? Então, assim... E desses casos, assim, qual é o caso que também que te marcou, assim, que você às vezes mudou o seu pensamento, assim, que você, caramba, isso aqui mexeu comigo. Então, muitos casos são, né, bem pesados, bem sérios, assim, bem tristes, mas um que você, caramba, isso aqui realmente... Eu acho que um dos casos que mais me pegou e mexeu comigo mesmo foi o da Alison Bota, que ela conseguiu sobreviver com o pescoço dela cortado, assim, ao meio, sabe? Esse vídeo também pegou mais de 10 milhões de visualizações. Mas era um caso assim, que você vê, ela tava com os amigos dela numa festa, e aí ela chamou os amigos para comerem pizza na casa dela, e ela saiu para pegar o carro. Nessa que ela saiu para pegar um carro, entrou um cara no carro dela, falando que não ia fazer nada com ela, que só ia pegar o carro emprestado. Aí ele entrou, foi na direção, ela ficou quieta. E aí ele foi dirigindo até uma mata onde estava um outro amigo dele que entrou no carro e falou assim, essa aqui é a nossa nova amiga, a Alison. Aí eles começaram a fazer as atrocidades com ela, né? Fizeram um monte de coisa e cortaram o pescoço dela e ela fingiu que estava morta. Nossa. Só que nisso ela começou a perder muito sangue e ela foi desfalecendo mesmo e eles deixaram ela naquela mata, tendo certeza que ela estava morta. Só que aí ela começou a acordar porque algumas formigas vieram na perna dela e começou a picar ela, morder. Então ela começou a sentir aquele formigamento. Foi aí que ela acordou, só que ela estava com as cordas vocais cortadas. Então ela tentava pedir socorro para alguém que estava próximo ali para ligar para emergência. Como naquela época muito raro ter celular, alguém com celular, ela conseguiu achar alguém ali na rua que chamasse socorro e levasse ela para o hospital. Ela conseguiu falar quem era o assassino e ela sobreviveu. Ela tá viva, ela conseguiu sobreviver com o pescoço assim. Nossa. E teve algum caso que você olhou e falou assim, esse aqui eu não vou contar, esse aqui eu não vou gravar? Não precisa nem falar qual, né? Porque imagino, mas teve algum assim que você... Já teve. Teve casos que envolviam crianças assim que eu falava, não, aí é muito pesado, né?
ou casos muito pesados mesmo com adolescentes, assim, que eu acho uma atrocidade, assim, enorme. E aí eu falo, essa história é tão pesada que eu prefiro nem falar, nem citar, porque vai chocar, além de eu não conseguir contar, porque eu não tenho, às vezes, muito psicológico. Tem histórias que eu conto no vídeo que eu começo a chorar no meio do vídeo. Então, pra não acontecer de chocar as pessoas, de eu tentar falar alguma coisa e tentar restringir tantas palavras, tantas coisas que acaba que não entende nada do vídeo, porque foi tentando cortar ali, pode ser que derrube meu vídeo também, e aí por isso eu prefiro não falar sobre alguns comentários, alguns casos assim. E você pensa em escrever algum livro, fazer alguma coisa assim? Porque geralmente as pessoas gostam de saberem mais coisas, assim, de acompanhar. Porque eu lembro que também você faz vídeo assim, parte 1, parte 2, já pensou em fazer alguma série ali? Eu nunca pensei em fazer livro em si, mas eu já pensei em fazer tipo um programa onde eu chamo peritos para conversar sobre isso, sabe? Já Aqui no pensei. estado não tem, né? Pelo que eu sei, Não. assim, não tem nenhum desses podcasts, nem programas assim, de Então, true crimes, assim. eu queria fazer contando, porque aqui também no estado tem muito caso muito bom, né? Tipo assim, muito bom, que repercutiu no Brasil inteiro. O caso da Araceli, que é um dos mais comentados, tanto que. Eu não, acho que eu não vou nem falar, mas o nome de uma das maiores avenidas daqui é em nome dos assassinos dela, da família que assassinou ela. E esse caso nem é falado aqui no estado porque as pessoas conseguiram silenciar esse caso de fato, porque até hoje não tem um assassino, né? Só que É um todo caso mundo... bem. Até uma colega minha na faculdade, a Tati Belligen e o Diego, fizeram um documentário sobre a cobertura da mídia na época. Então, assim, é um caso que realmente mexeu muito, assim, sabia-se muito sobre. É um caso que mexe, né, que marcou a Eles história. tacaram fogo no corpo de uma criança, né? Então, assim, é um caso que emblemático. E eu fico imaginando assim, e tem esses canais, assim, eu tenho uns podcasts que eu acompanho, que é o do Beto, né? Que vai muito. Beto Beto Ribeiro. Ribeiro, que faz um trabalho excelente, assim. É, Acompanhei muitos casos dele também. então, assim, aí você vê que ele pega os casos mais assim, nacionais, né? Que estão repercutindo aqui, tem muito caso. E aí você já pensa em fazer uma parceria com isso, fazer alguma coisa? O que você pensa em fazer? Porque Eu eu fico penso. imaginando assim, você deve, igual por exemplo, o Ulisses Campbell está lançando o livro sobre o Maníaco do Parque. E aí seria legal, né, interessante você entrevistar ou fazer uma divulgação. Já surgiu essas parcerias, essas coisas assim? Nunca me surgiu nenhuma proposta. Mas a vontade não falta, né? Eu já tive muita vontade de, sei lá, apresentar um programa entrevistando alguma pessoa que fala sobre livros ou casos, assim. E ter essa atenção do público, porque a gente sabe que são assuntos que prendem muito, né, o público, as pessoas Peritos, gostam. delegados, Eu, por investigadores. exemplo, se eu pego pra ver ali, eu fico comendo cereal assistindo o caso da Suzane von Richthofen, Aham. sabe? A Elise Matsunaga lá, eu vejo todos O os... caso Evandro também, que era do podcast, também virou depois da Globoplay, e isso mudou a É, investigação, também muita que o coisa. Então, pai foi no podcast falar, não foi? Alguma coisa assim. exatamente, teve ali o rapaz que fazia o podcast fazia um trabalho tão incrível de pesquisa, de estudo, de investigação, de entrevista, que até o caso foi reaberto e reanalisado. Então, assim, E foi o padrasto. eu agora não lembro exato assim, mas realmente teve, então assim, esses materiais. E você, em que momento ali que você foi chegando, você falou, esse vídeo deu 100 mil, não sei o que momento chegou assim, pô, tô 2 milhões aqui de seguidores, como é que chegou esse tamanho, assim, que você olhou e falou, caramba, tem muita gente agora, assim. Eu acho que foi quando eu bati 1 milhão de seguidores, mas foi tão rápido e era na pandemia que eu acho que eu nem tive não teve um delay, assim, na verdade, né? Porque era na pandemia, eu tinha batido 1 milhão em 7 meses. Aí Muito rápido. as pessoas não me viam, né? Porque eu não saía de casa. E aí quando eu comecei a sair, foi esse baque. Eu falei, meu Deus, acho que tá diferente de antes. E aí eu ia pra festas e aí eu via que
as pessoas falavam assim, você que é aquela menina que faz vídeos? Eu falei, nossa, então eu acho que eu vou levar isso como um trabalho. Tanto que Antes você tava lá quietinha em casa, porque tava na pandemia, com 1 milhão de seguidores. Aí quando começou a sair, com esses 1 milhão de seguidores, começaram a aparecer, né? Assim, de reconhecer ele na rua. Aham. Gente, isso é muito doido. Você tá andando na rua e a pessoa fica te olhando assim, né? E como é que foi Às pra vezes você? nem fala, mas fica olhando, tipo, cutuca o outro e fala Olha a assim... menina do vídeo lá. Ó. Exatamente. E aí dá pra perceber, né? Porque tanto assim, ó. Aí a gente fica, tudo bom? Mas é bem doido. Eu não sou muito parada na rua assim, porque eu acho que como o meu conteúdo não é tanto lifestyle e falo muito sobre mim, sobre coisas pessoais, que as pessoas não me enaltecem tanto assim. Tanto que eu começo a imaginar, se eu olhasse alguma pessoa que eu admiro, a Jaqueline Guerreiro andando na rua, ou o Beto Ribeiro, eu não ia parar e pedir pra tirar uma foto com ele, mas eu ia olhar pra ele e ia falar assim, caraca, eu adoro os vídeos dele. Querer falar de um caso, comentar com ele, né? Conversar com ele. Mas eu não vou parar e falar, Beto, tira uma foto comigo. Uhum. Mas de vez em quando, sim, eu sou parada, assim. E até, ou pessoas que eu sou muito fã, que eu assisti há muito tempo, que me seguem ou que me acompanham. A própria MC Melody me segue. Ela gosta dos seus casos, já falou assim, eu te acompanho, vejo aqui, não sei o ela quê. vê, comenta meus vídeos, um monte de famoso legal, assim, que eu acho bacana, que eu já tinha... A Márcia Sensitiva me Sério? segue. Você já trocou mensagem com ela? Não tive coragem de mandar mensagem pra ela. Descobrimos o medo dela. O medo da Ana é trocar e a Márcia falar, olha, eu tô vendo isso aí. Exatamente. Né? Muito bom. Nossa, mas eu fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que eu falo conteúdos relacionados com ela, né? Não é exatamente a mesma coisa que ela fala de Pô, você com essas pessoas que te seguem, você conseguiria gravar conteúdo, fazer collab muito grande. Exato, mas às vezes eu tenho um pouco de complexo de inferioridade. Tem 2 milhões e meio de seguidores. Muita gente segue, um monte de famoso. Você também, até no YouTube, você também tem bastante inscritos. Eu vou fazer 300 mil inscritos no YouTube. Então, tá com as redes sociais bem grandes. O seu conteúdo é um conteúdo que aqui, pelo menos aqui no estado, não tem muitas pessoas no Brasil acompanham. Então, você tem que parar com isso aí e começar... Eu vou tentar, porque eu fico muito indignada aqui no estado, porque eu sempre falei assim, como eu sempre enalteci meu estado, eu vejo que as pessoas aqui, elas não ligam muito pro próprio estado. Mas às vezes, assim, lógico que você fala nos vídeos, muita gente sabe, mas às vezes as pessoas nem sabem que você é daqui. Tem isso também, de acharem que às vezes estão consumindo ali, não viram todos os vídeos, viram alguns, e não sabem que você é daqui. Apesar que tá lá escrito no seu Instagram que você é e tal, mas eles não imagina, não associa você aqui. Acho que eu vou tentar fazer mais vídeos sobre que eu vou fazer todo dia. Todo dia. Fazer... Oi, meu nome é Ana Bisoni, eu sou do Espírito Santo e o caso de hoje. Fazer a série Minha Cidade, Meu Estado. Né? Teve uma vez que eu fui chamada para receber um certificado de influencer aqui no estado, vim até pro fórum aqui para receber esse certificado, mas assim, nunca passou disso, assim, ganhei um parabéns do certificado do deputado, nem lembro o que era. E foi só isso. Eu falei, nossa, como esse estado é maravilhoso. Você vê, você falou já de famosos que te seguem, te acompanham, você tem números bem grandes ali de pessoas. Mas assim, falando disso, que tem vontade, mas qual é o seu próximo passo mesmo? O que você pensa em fazer? O que você tá... O que vem de projeto aí? Então, eu estava querendo, na verdade, começar a trabalhar com perícia criminal, né? Eu ia fazer até prova de perito, mas eu acho que eu ainda não estou preparada, porque é muita coisa, a prova demanda muito da gente e a profissão também, né? E eu acho que aqui no estado é mais difícil, teria que ir para outros estados e eu não quero ficar longe daqui. Então, eu ainda estou vendo, estou planejando a minha vida de novo, estou recapitulando tudo que eu tenho. Mas eu quero, na verdade, começar um projeto de vídeos para o YouTube, vídeos longos ali, né, profissionais, como dessas pessoas, igual o Beto. Eu quero viver disso, assim, gosto de falar sobre isso e tanto que se você me parar para falar sobre isso, eu fico horas e horas e horas e horas e eu conto os casos e eu fico... Então é o que eu gosto muito. É o que eu quero fazer, mas eu ainda tô ali tentando correr para ver o que eu vou fazer, quais são os meus objetivos pro futuro, mas eu tenho certeza que eu quero viver disso mais ou menos. Tanto que depois que você falou, eu comecei a ver mesmo que eu acho que vou tentar levar para frente essa coisa de entrevista com
peritos. Eu conheço um perito criminal que ele é muito legal comigo, ele assim me dá todo o suporte, ele trabalha com casos cibernéticos, né? Então, ele sempre me influencia bastante. Ele fala, não, se você quiser, a gente conta, a gente faz Ó, esse que legal. programa. Eu queria fazer... Mas o objetivo era fazer lives pro TikTok ou lives ao vivo falando sobre esses casos, né? Mas ainda não tem nada muito certinho. É uma ideia ainda. Não, bem legal, porque até lembrando do Beto, né? Ele fala da cidade, ele vem, Da maior metrópole do... é, ele vem localizando que ele está em São Paulo, na Vida Paulista e tal. Então, assim, apesar de isso é curioso, eu fico lembrando assim, igual você falou, tem que falar que sou daqui e tal. Mas eu fico também imaginando isso, que você seria interessante, né, fazer essas entrevistas, essas séries, entrevistar as pessoas, né, pegar um, 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 um caso desse com perito. Tem uma que não, ela não é perita, ela é jornalista. Ela nem acho que ela nem é jornalista, esqueci o nome dela. Agora, poxa, me fugiu mesmo. Ela escreveu o livro sobre o caso da Suzane, ela acompanhou, ela estava fazendo e ela é até chamada hoje em dia para A muitos. Bia, ela é psiquiatra. Acho que A é a Bia. Bia. Ela tirou um ano sabático e foi fazer isso, foi de ouvinte, não sei o que, nas coisas, e ela tinha autorização, ela foi uma das poucas pessoas que estavam lá acompanhando a reconstituição do Eu caso da acho que Suzane von foi a Bia Richthofen e mesmo. tal. Foi ela que falou para a delegada na época, falou assim, porque descobriram que ela estava lá e falaram assim, ó, vão te oferecer um dinheiro, ofereceram para ela um dinheiro para entrar com a câmera e tal, fotografar. Ela ficou com medo, virou para a delegada e falou assim, olha, me ofereceram um dinheiro e tal, se acontecer alguma coisa, eu quero dizer que não fui eu. Aí ela falou assim, muito bom você falar. Aí pegou e revistou todo mundo, botou os homens de um lado, as mulheres do outro, mandou todo mundo tirar a roupa, revistar para ver se... Porque tinha isso, alguém ofereceu dinheiro, ela ficou com medo assim, eu sou a única que não sou policial aqui, estou acompanhando, né? Que ela tinha a autorização da juíza, tinha dado e tal, que ela estava acompanhando, então... E depois ela passou a outros casos, ela é chamada para investigar, ela faz esse trabalho de que no Brasil precisa ter essa seriedade de pegar casos e documentar de serial, porque muitas vezes os crimes acontecem e são investigados em delegacias diferentes, e é o mesmo autor, isso complica na solução dos casos. O próprio, eu vi a entrevista do Ulisses com o Beto falando do Manico do Parque, isso assim, muitos casos dele eram várias delegacias aí para juntar e falar que ele era autor de todos, então assim, tem muito, isso é muito interessante, isso daria No Brasil isso ainda não está muito evoluído, né? Tá assim bem ruim para você conseguir solucionar e desvendar um caso, demora. Para você ver, teve um caso que eu vi do Beto, de uma filha que foi no cabeleireiro e aí esse era um casal, né, que era dono desse salão, ela foi lá só para pintar o cabelo, ela avisou para a mãe dela e a menina não voltou mais. A mãe foi na polícia, aí a polícia de onde elas moravam era no interior de São Paulo, aí jogaram ela para a capital, ela foi para a capital e ficaram jogando ela de um lugar para o outro. Não resolveram, a mãe teve que ir lá, ficou indo lá no terreno do salão, falando que a filha estava lá. Aí falou, não tem ninguém aqui, que não tem ninguém aqui, e que ela não podia nem invadir a propriedade, mas ela falava, minha filha tá lá, vocês vão ver. E ela ficava lá, dormia. E aí ela viu um carro vermelho passando na frente, só que ela não sabia que eram eles. Eles estavam levando ali, estavam indo embora. E aí depois de um tempo, quando a polícia de fato foi entrar lá, a filha dela já tinha falecido há muito tempo ali naquela cama agonizando porque eles tinham dopado ela e drogaram ela com várias coisas assim e deixaram ela naquele estado vegetativo por muito tempo. Talvez se a polícia tivesse entrado logo quando ela falou que a filha dela já estava lá, ela ainda estaria viva. Mas por conta de negligência da polícia, a menina faleceu mesmo. E hoje em dia a mãe dela luta muito com essas coisas assim do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que agora ela luta por essa lei de você ter o mandato de entrar onde você acha que o seu filho ou sua filha está, para justamente não acontecer isso de novo. Então acho muito interessante isso, porque quem tem que mover são as pessoas que passam essas dores e não as pessoas que de fato têm que trabalhar com isso, sabe? Isso que me assusta muito no caso assim desses crimes.
porque geralmente quem soluciona nunca é a polícia. Nossa, e assim, você também falou que recebeu lá o vídeo da pessoa pedindo para tirar, porque estava ali, aconteceu, mas muita gente pede assim, poxa, me ajuda, divulga o meu caso, chega Muita muito... gente. Teve uma menina até que ela participava de programas infantis de muitos anos atrás, acho que era do SBT, e ela era muito conhecida, e ela pediu para eu divulgar o caso dela, falando da menina que desapareceu porque ela tinha engravidado, a emissora tinha tirado ela, e aí desde então ela ficou fora da mídia, só que eu nem cheguei a postar o caso dela porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ela, e eu falei, vai que eu posto e fico passando vergonha, mas era a Nova menina. Taubaté, né? Nova grávida de Taubaté aqui. Mas era a menina mesmo. Ela tinha assumido, a emissora tirou ela porque ela engravidou na adolescência. E desde então ela nunca mais conseguiu nenhum papel. Ela é do SBT, Uhum. mas era apresentadora infantil? Era. Não era a Priscila nem a Maísa. Ela era um pouco bem menos conhecida. Uhum. Eu esqueci o nome dela agora. Mas ela me pediu várias vezes. Ela falou assim, já fez meu vídeo, já fez meu vídeo. Só que eu ficava sem graça de fazer o vídeo pra ela. Não sei se era Stephanie. Aí ela também já fez vídeo que deu muita visualização. Você lembra? Acho que era a Rebeca. Uhum. Rebeca, que fazia algum programa infantil pra televisão. E aí eu não cheguei a fazer o caso dela. Mas te mandam, gente, então te manda. Já me mandaram várias coisas. Uma vez eu também falei sobre o caso de irmãos gêmeos que tinham nascido. E aí um deles estava quase falecendo e eles colocaram o outro irmão para deitar abraçadinho com o irmão dele. E foi aí nesse momento que eles colocaram o irmão deitado que o outro começou a voltar à vida, sabe? Ter os batimentos normais, voltou a ficar corado, de uma cor normal. E aí eu sempre faço muitas pesquisas, só que nessa pesquisa, a foto dos gêmeos, eu não sei, pra mim bebê é tudo igual, e pra mim tava parecido. Eles usaram foto de outros gêmeos. E aí eu coloquei aí irmão, amigo de não sei quem que estudou com essas pessoas. Falou, não é ele. E eu fiquei assim, meu Deus, gente, desculpa, porque às vezes ali pra editar a imagem eu acabei não vendo que não eram os mesmos. Postei sem querer, mas aí vieram um monte de gente, assim, e as irmãs também pediram pra apagar o vídeo. Eu nunca, assim, apago, mas eu deixo arquivado pra mim. Se eu for olhar aqui no meu TikTok, tá arquivado, só eu vejo, ninguém mais vê. Mas muita gente, casos, assim, dos Estados Unidos, de pessoas dos Estados Unidos que me vieram me chamar no direct. Sério? Então você alcança muita gente, né? Muita gente. No mundo todo, assim, né? Caramba, isso é muito doido. Uhum. E aí você... quando é que a gente vai gravar e que você vai gravar um episódio com a Márcia Sensitiva? Então. Ó, se você quiser gravar, aqui tá a porta tá aberta pra você. Seria um episódio legal, hein? Sem medo, hein? Eu vou tentar. Imagina eu quero que falar, legal. Márcia, vem gravar comigo. Vem gravar. E ó, quero agradecer muito a sua participação aqui no Café com Leitão, sua primeira... Agora sim, né? Porque você gravou outro podcast. Só que não foi ao ar, gente. Não foi ao ar. Se vai ao ar. É o único que não foi ao ar. Esse aqui a gente tá contando. Se você tá assistindo é porque foi ao ar. Então, por favor, já curte. Compartilha com todo mundo, pra todo mundo ver, por favor. Mas antes você não vai embora assim, porque a gente tem um presente pra você. O Clube da Gazeta tem um presente pra quem vem aqui participar do podcast. Ver? Pode abrir. As pessoas ficam tudo querendo, porque é um presente maravilhoso, exclusivo pra quem vem. Cuidado! Ai, quebrou. Brincadeira. Deixa eu ver aqui. É um presente exclusivo do Clube A Gazeta. É um livrinho pra eu anotar? Você anotar suas ideias, seus insights. Deixa eu ver o que é isso aqui. É de quebrar. Esse é de quebrar. Esse eu fiquei com medo. Se cair, a produção vai ficar brava comigo. Mas esse é também um presente pra você. Ai, que coisa linda! Que lindo. Gente, eu adoro tomar café. Do Somos Capixabas, aqui da Rede Gazeta. Uma xícara Amei. Pires lindo, exclusivo, que todo mundo fica Lindo querendo. Mesmo. Olha isso, pessoas gente. me param na rua e falam assim, eu quero aquela xícara, eu quero aquela... É muito linda, tô chocada. Uma lembrança de você ter vindo aqui. Amei. E deixar aí o microfone para você mandar o seu recado, fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a minha assessoria, a Ju Rasta, né, que ela é minha assessora.
ela cuida de todas as minhas redes sociais, ela e a equipe dela. Queria agradecer a minha família, a minha mãe também, que sempre me incentivou, né? Sempre me empurrou a trabalhar nisso. Às vezes eu não acreditava em mim, minha mãe mesmo acreditava. E sempre me incentivou muito, tanto que um tempo atrás eu estava meio triste, porque meu engajamento não estava indo tão bem como era há muito tempo. E ela falou, não, você vai postar esse caso aqui. Aí, quando o caso que eu postei que ela falou, começou a voltar tudo, já fiquei feliz de novo. Então eu tenho muito a agradecer a minha família, e todo mundo que tá comigo, meu namorado também, que é maravilhoso comigo. É isso, assim, agradecer você por ter me convidado, sabe? Todo mundo, toda a equipe aqui, sou muito grata mesmo a todo mundo. Não, e ó, fica a porta aberta, se quiser a gente depois fazer um episódio falando sobre algum tema específico, Chama a alguma Márcia coisa. Sensitiva. Chama a Márcia Sensitiva, um perito, fica à vontade para que a porta aberta pra Seria gente incrível, né? A gente fazer algum programa aí com perito. Tá a porta aberta, acho bem legal, acho que não tem, eu não conheço, não vou falar que não tem porque eu não conheço, né? Mas eu acho que não tem podcasts ou séries aqui nessa linha True Crime aqui no Eu Espírito nunca vi. Santo. Eu também não. Os que eu conheço são de fora, são de outros estados. Mas seria muito interessante mesmo. Já começa aqui, a gente faz essa collab aqui e vai embora. É verdade, tanto que eu nem volto mais para São Paulo, eu já fico aqui de vez. Fica aqui. E aí a gente chama o pessoal de São Paulo para gravar aqui com a gente. Exatamente, aí a gente mostra para todo mundo que o Espírito Santo é maravilhoso. Chama o Ulisses, o Beto para gravar, aí, imagina que legal. E mostra para eles os casos, que eles falam muito dos casos daqui. Exatamente. Eles falam muito sobre os casos daqui. E atingir aqui o povo capixaba vai se sentir representado. Isso. E se você chegou até aqui, esse momento, ficou com medo? Não ficou com tanto medo, que a gente falou mais superficial, mas acompanha, já curte, compartilha. Vamos ajudar o algoritmo a espalhar mais conteúdos assim pra galera. E se você não segue ainda a Ana, eu vou deixar aqui o link das redes sociais dela para você seguir. Se você também é medroso, medrosa, assiste de luz acesa de dia, mas é muito interessante, o conteúdo dela é maravilhoso. E sempre histórias surpreendentes, enfim, que você fica, caramba, e você fica pensando a semana toda e quer conversar com alguém, quer debater, enfim, maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, pelo convite, pela participação aqui, que eu estou muito feliz de estar aqui e ter vindo para o meu estado, que eu amo demais. Valeu, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.